A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, estamos ao vivo pela TV Brasil Central, pela TV Alego, pela Rádio Brasil Central AM, pela RBC FM e pelo nosso YouTube que tá bombando. Já passamos de 371 mil inscritos, mais de 50 milhões de visualizações. Nosso objetivo é chegarmos a 400 mil inscritos até o final do ano. Para isso, é muito fácil a sua colaboração. Entre no YouTube, dê o joinha, se inscreva, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. O TBC Debate que se transformou em uma referência no Brasil inteiro por ouvir todas as vozes, todos os lados, para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Porque aqui só tem gigante, só tem fera, só tem peso pesado. Os melhores debatedores do Brasil estão aqui conosco. Ex-deputado federal José Nelto, seja bem-vindo. Tudo bem, deputado? Muito obrigado, Rafael. Também ao debatedor, o advogado jovem Vitor Hugo, muito obrigado. E muito obrigado a você, que é o telespectador, é aquele que está aí para ouvir o que vamos debater nesta tarde calorenta, né, com muito calor, insuportável no nosso estado de Goiás. E a nossa grande luta aqui agora é pedir São Pedro aqui para nos acudir. Muito obrigado. Vitor Hugo, esse grande advogado, grande revelação da advocacia. Todo mundo fala bem dele, é conservador, é de direita. Seja bem-vindo, tudo bem? Rafael, muito obrigado mais uma vez aqui no TBC Debate. É sempre uma honra. E hoje, ao lado de um deputado federal que tem uma história política aqui no estado de Goiás, deputado José Nelto, e eu costumo dizer, sempre que eu vejo debatedores aqui ao meu lado, né, que tem uma grande experiência, que tem uma vasta experiência, são respeitados, que estamos no caminho correto. É um prazer estar aqui, que tenhamos um bom debate. Mais uma vez. Aqui brigam as ideias e não as pessoas, com certeza. Essa gentileza inicial, que deve nortear o programa, ela vai ter divergência de ideias também, com certeza absoluta, vai até pegar fogo aqui. O programa de hoje tem os seguintes destaques. 34 brasileiros são liberados da faixa de Gaza. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Veja ainda, embaixador de Israel se posiciona após polêmicas sobre a reunião com a presença de Bolsonaro. E mais, lucro da Petrobras cai 40% no terceiro trimestre em comparação com 2022. Esses e outros assuntos agora no TBC Debate. É a partir de agora, a nossa pergunta do dia, mais uma vez, para variar, é bombástica. Lula ou Bolsonaro? Quem libertou os brasileiros em Gaza para virem ao nosso país? Quem foi o principal responsável? Foi o Bolsonaro? Seria coincidência um dia depois do encontro haver a liberação, já que Bolsonaro teria feito esse pedido, gerou um mal-estar? Vamos acompanhar todos esses detalhes na nossa pergunta do dia com Andressa Calassi. Após tratativas e crises diplomáticas, todos os brasileiros e parentes que estão em Gaza foram incluídos na lista de pessoas que poderão deixar a região. O grupo, com 34 pessoas, já se deslocou para as proximidades da fronteira, mas só vai passar depois que todas as ambulâncias com feridos fazerem o trajeto primeiro. Nos últimos dias, a suposta descoberta de combatentes nesses casos já levou o Egito a fechar a passagem. Do grupo solicitado pelo governo do Brasil, 22 pessoas têm dupla nacionalidade, brasileiros palestinos. Os demais são palestinos dependentes dos brasileiros. 2 deles ainda têm nacionalidades de outro país. A inclusão dos nomes ocorre 2 dias depois do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se reunir com o embaixador de Israel em Brasília. Bolsonaro afirmou que fez um pedido para o governo de Benjamin Netanyahu para a permissão da saída dos nacionais. Desde então, a liberação dos brasileiros é comemorada por apoiadores de Bolsonaro.
Já fontes ligadas ao processo negociador do governo Lula afirmaram que as tratativas já tinham sido estabelecidas na semana passada e que o ex-presidente não teve participação na liberação dos brasileiros, nem na organização logística e muito menos nas negociações. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Quem liberou os brasileiros em Gaza, Lula ou Bolsonaro? Vou começar essa rodada com o doutor Vitor Hugo. Doutor Vitor Hugo, na prática, é claro, né, que existe aquele discurso, Bolsonaro não tem legitimidade para liberar rigorosamente ninguém. Mas um pedido do ex-presidente, que sempre foi alinhado a Israel, ele é levado em consideração e houve descaso do governo Lula em relação a essa relação com Israel, já que a esquerda se posicionou a favor dos palestinos, principalmente, doutor Vitor Hugo? Bom, Rafael, respondendo a pergunta de uma maneira bem objetiva, já começando até mesmo com o seu comentário, Bolsonaro tem legitimidade? A pergunta ela é bem simples. Não. Por óbvio, não. Ele não é chefe de Estado agora, não é chefe de governo agora, não é chefe da administração pública, não é chefe das Forças Armadas no atual momento, mas é um ex-chefe. Legitimidade não tem, mas tem credibilidade. Por óbvio, nós tem peso político também, claro, peso ou não? Político, ou já acabou o peso político? De forma alguma. Vamos reportar aqui na própria capital nossa, em Goiânia, o que ele causou na última visita aqui. Eu estou falando, obviamente, porque está próximo a nós. Mas tem credibilidade. A gente pode voltar um pouco no tempo e lembrar como eram as relações entre Brasil e Israel quando Bolsonaro estava no poder. Aquela cooperação que o governo de Israel deu quando nós tivemos aqui aquelas tragédias no sudeste do país. Quem não lembra? Existe uma relação muito boa. Não se pode ignorar a credibilidade do ex-governante. Agora, vou dar o peso também ao atual governo por questões de formalidade. Estado comunica com o Estado. E ao fazer uma comunicação diplomática entre os estados, também teve o seu peso. Mas não podemos ignorar nesse processo a credibilidade do ex-presidente. Coincidentemente, 2 dias depois, nós tivemos os brasileiros sendo resgatados da faixa de Gaza. Então, quando se pergunta objetivamente, vou mudar um pouco do foco aqui, Bolsonaro teve peso nas negociações? Não podemos ignorar. Claro que teve. Mas gerou ciúme. Gera ciúme, por óbvio, que todos querem ser o pai da criança. Porém, quando estava travado, quando nós tínhamos, por exemplo, o ônus dos brasileiros não chegarem até o Brasil por questões diplomáticas, o governo também sentia o peso, né, de não estar conseguindo avançar nas negociações. Quando há uma intervenção do ex-presidente que tem uma boa relação e aqui ambos os espectros políticos chegando no consenso de uma causa muito nobre, nós temos que reconhecer, por óbvio, o papel legítimo de um e a credibilidade do outro. Ambos cooperaram a resolver o conflito. Não é isso que nós estamos aqui discutindo e não é esse o bem comum e o bem maior? Não podemos ignorar, né, a credibilidade do ex-presidente, mas, por óbvio, ele não tem legitimidade. O importante é que houve o resgate. Deputado José Nelto, concorda, discorda? Inclusive, nós temos aqui a nossa enquete no YouTube. Quem libertou os brasileiros em Gaza? É claro que é uma pergunta simbólica. Lula ou Bolsonaro? Nesse momento, 12% achando que é Lula, 88% acredita que quem teve esse peso foi Jair Bolsonaro. Deputado José Nelto, Bolsonaro tem mais moral com Israel do que o governo brasileiro? Rafael, primeiro trata-se de uma crise humanitária e ninguém pode aproveitar politicamente uma situação tão difícil de 36 brasileiros lá em Gaza. E o que é mais grave, pensávamos que eles já estariam liberados. O portão lá, ou a porta lá em Rafah está fechada. Ninguém saiu hoje lá da faixa de Gaza, fechada pelo governo do Egito, porque quem controla a saída é o governo do Egito. Por que eles não saíram hoje? Porque os terroristas do Hamas estavam aproveitando das ambulâncias, infiltrados dentro das ambulâncias aí, para sair ileso de Gaza. E com isto, Israel, Egito, fecha novamente as fronteiras.
Então, se teve atuação do ex-presidente da República, ela acabou não acontecendo. Como eu disse, é uma questão... Por culpa do Hamas, então? Hã? Por culpa do Hamas. Por culpa do Hamas. Aliás, o Hamas, ele está usando palestinos, usando estrangeiros como escudo. E o governo do Egito tem muita responsabilidade, porque se sair terrorista lá de faixa de Gaza e entrar no Estado de Israel, no país do Egito, entrar no Egito, quer dizer, o país Egito recebendo terroristas. Agora, nós temos que deixar bem claro para a opinião pública que o governo do Brasil foi o primeiro governo, isso aqui sem cor partidária, porque eu não sou do PT, não estou aqui para defender o PT, estou aqui numa causa humanitária. O senhor é vice-líder do governo Lula hoje. Mas estou na causa humanitária. Quer dizer, se o governo estiver corretamente, o único governo que está conseguindo retirar brasileiros e até argentinos, gente do Chile, da Bolívia, sem cobrar um centavo. Os Estados Unidos está retirando lá os americanos, mas manda a conta. O país do Reino Unido, Inglaterra, está retirando, manda a conta de 10 mil reais. Agora, esse imbróglio diplomático, ele é de governo para governo. O Itamaraty, que nós do Congresso Nacional estamos acompanhando essa luta do Itamaraty, por que que os outros brasileiros não saíram antes, ficando apenas 36? É porque existe essa questão da saída de Gaza com o Egito. O Egito abre o portão quando quer, porque tem que ter a responsabilidade de não deixar infiltrados usando as ambulâncias. Então, se houve uma ligação do ex-presidente, isso é normal, é natural que um ex-presidente que tem ligação com o governo de extrema-direita de Israel, Benjamin Netanyahu, que já esteve aqui no Brasil, pode ter atendido uma ligação. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com a ligação do presidente, porque se tivesse, eles já estariam liberados hoje. Aí o portão foi fechado, está fechado lá, já deve ser por volta de 18 horas ou 19 horas. Lamentavelmente, os nossos irmãos brasileiros ainda não saíram da faixa de Gaza. Deputado, agora o senhor tem uma posição totalmente diferente do governo federal, do Lula, do PT, no que diz respeito a esse assunto. Porque o PT, até agora, teve uma dificuldade imensa, ou tem uma dificuldade, de dizer que o Hamas é um grupo terrorista. O senhor disse com todas as letras que se trata de um grupo terrorista. E o PT, o governo federal também, não entra no mérito dessa questão de que o Hamas está atrapalhando esse trâmite, né? essa possibilidade dos brasileiros que estão na faixa de Gaza voltarem para o seu país. Não vai causar um desconforto? O senhor não está batendo cabeça com o próprio governo que o senhor defende, que o senhor tem uma posição muito sensata, né? Eu tenho que dizer isso de maneira clara, correta. De maneira até me surpreendeu nesse quesito. Exatamente, de uma maneira correta. O senhor não vai criar problema com o governo que o senhor defende? Rafael, eu defendo o Brasil. Você está completamente enganado. Eu considero o Hamas que é um grupo de terroristas. Mas por que o PT não considera? Não tem nada a ver com o PT, eu não sou do PT, eu sou do PP. O senhor é do governo. Olha, eu ajudo, cujo partido é o PT. Eu ajudo, colaboro com o Brasil, como colaborei também em certa parte com o governo Bolsonaro, eu tenho as minhas ideias de apoiar o que é certo e discordar o que é errado. O governo federal está errado, então, em relação ao funcionamento dele? O governo brasileiro, quando alguém que é do PT disse que o grupo Hamas não é um grupo terrorista, estão todos completamente errados. É um grupo terrorista que precisam ser exterminados, tomados por Israel. Agora, o que é preciso é você achar uma solução para o povo palestino. O povo palestino é um povo bom, é um povo trabalhador. Só que houve a infiltração. Hoje eu vi um comentário da autoridade palestina que ela governa Gaza. Seria uma saída que a ONU, que hoje já não tem mais nenhum prestígio, seria necessário os Estados Unidos, a Rússia, a China, juntamente com a Europa,
formar um novo governo, um novo país, que seria a Palestina, e acabar com essa guerra, que é uma guerra santa. Não é fácil o que está acontecendo, porque tem os interesses do Irã, que mantém o Estado Islâmico, que foi dizimado quando estava lá no Iraque, estava também lá na Síria. Nós sabemos que aquela região é um barril de pólvora, podendo explodir a qualquer momento. Então, é uma questão humanitária muito séria, que nós não podemos tratar a questão politicamente. O que nós queremos é que todos os brasileiros possam sair, se já tivesse saído, melhor ainda, amanhã ou hoje à noite ainda, de Gaza, voltando para o Brasil. E, Rafael, é importante o posicionamento até do deputado, que, como você bem disse, é o vice-líder do governo e pensa nesse aspecto de uma maneira, eu não vou dizer oposta, da maneira correta. Nós estamos falando aqui da cúpula, por exemplo, petista, José Genuíno, que acabou de fazer recentemente um pronunciamento dizendo que os ataques do Hamas, da Palestina, a Israel é o direito de resistência. Nós não podemos conceber um grupo terrorista, assassino, sanguinário, que degola bebês, estupra mulheres, amputa bebês, usa mulheres e bebês e crianças como escudo para dizer que eles estão de algum momento defendendo o seu território. Não, porque ali a briga não é territorial. Quando a Palestina tinha 80% do território e nós tínhamos Israel com 20%, lá na década de 30, eles não estavam satisfeitos. Aí ficou 50-50, eles também não estão satisfeitos. Qual é o motivo, então, como meu debatedor bem disse, dessa guerra deflagrada pelo Hamas? É uma perseguição, um ataque e uma perseguição e uma dizimação ao povo judeu. É isso. E o grande problema é que nós banalizamos a palavra nazismo nos últimos tempos. Muito de nós que pensamos como a direita, que também é rotulado muitas vezes como extrema-direita, somos nazistas por debater muitas vezes ideias legítimas. Mas tudo nesse mundo, tudo agora virou nazismo, porém, disseminar judeus, ninguém fala que é um nazismo em si. Advogado Vitor Hugo, nós sabemos que aquela guerra ali é uma guerra antes de Cristo. A briga por aquela região ali, a chegada do povo judeu, juntamente com a Palestina, enfim, ela é uma guerra santa, não é fácil não. Você não resolve aquela guerra ali sentando num bar, bebendo uma cervejinha, comendo uma carne, não. É uma guerra muito mais séria do que a gente pensa. Foi o Lula que disse isso em relação à Ucrânia e à Rússia, que ele falou o seguinte, a gente podia resolver essa guerra bebendo uma cervejinha. Rafael, o senhor discorda do Lula mais uma vez, então? Eu discordo. Primeiro, a Rússia é comandada por um genocida, comandada por um ditador que invadiu um país para tomar território da Ucrânia. Eu discordo com qualquer tipo de guerra. Agora, a invasão de Israel, houve uma invasão dos terroristas, foi um negócio, um massacre. Eu vou concordar com um massacre desse? Pelo contrário, terroristas, sequestradores, todos, para o bem da nação e para a paz, precisam ser dizimados. Acho que Israel tem que caçar o último terrorista e também o Egito tem a responsabilidade na hora de abrir a sua fronteira e escapar um rato, escapar um terrorista. Rafael, e eu vou concordar com o meu debatedor mais uma vez nesse ponto. E gosto até de ressaltar o tanto que ele diverge da maneira correta do que a cúpula do atual governo pensa. Até mesmo a própria fala que foi dita aqui, foi uma fala atribuída ao atual presidente da República, que dizia que à época, com uma cervejinha na primeira rodada, na segunda, talvez na terceira, ele conseguiria resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós tivemos aquele constrangimento internacional que até hoje está resvalando aí, né, atração de investimentos, confiança do nosso país, seriedade do nosso governo, quando, por exemplo, ele ignorou o Zelensky, né, lá naquela cúpula internacional e encontro, né, dos países que todo o Brasil e também o cenário internacional ficou constrangido. Era tão fácil de resolver e quando vê, por exemplo, alguém lá da Ucrânia, o mais alto cargo da Ucrânia passando em sua frente, ele meio que ignorou e fingiu que estava mexendo ali no telefone. Então, mais uma vez, concordo com o meu debatedor e, de fato, trata-se de terrorismo versus Israel.
Vamos lá então, vamos seguindo aqui. O embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonshine, afirmou durante entrevista que o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi programado, não foi agendado. Segundo o embaixador, foram convidados parlamentares para uma apresentação de vídeos dos terroristas do Hamas do dia 7 de outubro. Ele ainda disse que considera uma loucura que, diante dos vídeos horríveis apresentados aos parlamentares, o que interessou o Brasil foi quem participou da reunião. Vamos acompanhar. Zonshine, por gentileza, Azaf, tá tudo certo aí para a gente veicular o vídeo em que o embaixador de Israel se pronuncia a respeito desse assunto? Se estiver no ponto, me avisa aí, produção. Acompanhe. Ok, vou esclarecer algumas coisas aqui. Ontem nós convidamos parlamentares para uma apresentação de footage, de vídeos que foi feitos de câmaras de corpo de terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. A ideia foi mostrar para o público brasileiro, através dos representantes do Parlamento, que o que aconteceu lá no dia 7 de outubro. Nós convidamos parlamentares só. Não foi nenhum encontro agendado desta maneira e não tem nenhuma história aqui. Isso é uma coisa, não sei quem está promovendo isso, mas não foi nenhuma história aqui. Não tem nenhuma causa política aqui. Então, não tem nenhuma linha para passar. Deixa eu só esclarecer, então, o que o senhor está falando. O que o senhor está me dizendo é que vocês convidaram parlamentares em geral. Muito bem, a gente não tem problema nenhum de revelar a fonte. CNN Brasil, que faz um trabalho muito bom, eu acompanho. Eu acho que é um jornalismo muito sério, que ouve todos os lados, o que é raro hoje em grandes veículos de comunicação. A gente procura fazer isso também, ouvir todos os lados para que você em casa tire as suas próprias conclusões. Vou começar essa rodada com o deputado José Nelto. Deputado, por que o governo não esteve presente nessa apresentação do vídeo de Israel? É birra? É falta de bom senso? Por que só a oposição estava presente? Rafael, eu não fui convidado. Se tivesse sido convidado, eu estaria presente. Até porque o embaixador de Israel no Brasil, ele iria mostrar alguns vídeos, como deve ter mostrado, e eu fiquei sabendo também que alguém mostrou no cinema, não sei se é de Brasília ou de São Paulo, chamou a turma do PSOL, e me parece do PT também, e mostrou a crueldade do terrorismo, do Hamas, que quer exterminar Israel. Eu ouvi a fala do líder, não sei se ele mora em Gaza ou está em Doha, no Catar, em algum lugar, ou lá mesmo em Teherã, quer dizer, comandando esse grupo terrorista nefasto, que não tem dó e nem piedade de uma criança, que assa uma criança e rindo lá, estuprando a mãe. Isso é muito triste. Eu fiquei sabendo que esse pessoal que saíram de lá constrangido, chorando pelo que viu. Eu não tive a oportunidade, mas se tivesse sido convidado, eu estava no Congresso Nacional Brasileiro, eu estaria presente lá. Agora, eu só acho que ninguém pode querer tirar proveito político do momento de muita dor, de muito sofrimento. Agora, eu sempre combati, Rafael, todo tipo de terrorismo. Sequestradores são pessoas que não têm nada a perder na vida e querendo tirar a vida de pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. Então, o mundo tem que se juntar para pôr fim ao terrorismo. Doutor Vitor Hugo. Bom, Rafael, creio eu que o governo não apareceu por uma questão de alinhamento ideológico. Não é segredo para ninguém que desde quando, por exemplo, o Lula assumiu o poder e ganhou as eleições, nós tivemos um grupo terrorista Hamas, que está aqui, um consenso
entre eu e meu debatedor, que não é uma organização, que não é um Estado, mas um grupo terrorista, parabenizou o governo Lula por ter ganhado as eleições. Até mesmo no momento que nós tivemos essa semana o porta-voz do Hamas dizendo que temos amigos de esquerda no mundo global. Eu acho que é uma questão do alinhamento ideológico, por isso mesmo que quem estava lá era o ex-presidente, que não tem legitimidade, mas tem representatividade. Então, a partir de um momento que nós temos a cúpula petista, que nós temos o governo federal, que tem dificuldade em fazer a declaração, o que o sensato vice-líder do governo acabou de nos dizer, né? e sensato. Problema, claro, mas é sensato. Se nós tivéssemos, né, pessoas que divergem, que estão na liderança, mas que divergem, por exemplo, do que a cúpula pensa, seria bom, é um contraponto. Mas a partir do momento em que nós temos a alta cúpula petista, por exemplo, dizendo que é o direito de resistência do Hamas, Palestina, contra o Estado de Israel, que tem dificuldade de fazer uma declaração de que existe ali terrorismo, eu respondo a sua pergunta de uma maneira simples. É algo complexo, mas de uma maneira simples eu te digo aqui, por uma questão de alinhamento ideológico. Nós temos um lado, tem um muro, claro, temos um muro, muitas pessoas ficam em cima, mas nesse caso não. Nós temos que o atual governo escolheu o seu lado. O alinhamento ideológico não permite com que o embaixador de Israel convoque, convide ou chame lideranças do Congresso, do atual governo Lula e também do governo executivo nacional. O PT é um partido que fala uma linguagem só. A gente pode analisar isso como um mérito muito grande, porque eles têm uma unidade mesmo, têm um corpo muito, muito forte, e os membros, eles não podem ter opinião própria, pelo menos é o que eu percebo. Rafael, a gente foi entrevistar, e aí eu vou citar, a deputada que tem muitos méritos, Adriana Costa, do PT, ela disse o seguinte: o meu posicionamento é o mesmo do Lula. Meu posicionamento é o mesmo do PT. E muitas vezes não enxergando o óbvio, porque o argumento deles é só um. Olha, a ONU não considera o Hamas um grupo terrorista. Todos os petistas que eu trouxe aqui, com exceção do professor Júlio Anderson, disseram isso. E disseram, se a ONU não considera um grupo terrorista, eu não posso considerar. Ou seja, a pessoa não pode ter opinião própria, como o deputado José Nelto tem, e tem coragem também. Posso fazer um complemento ao seu raciocínio, Rafael? Tanto é assim que nós temos um alinhamento, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores em Brasília, nos estados e nos municípios, que só para falar, vou fazer o caminho inverso, que está aqui do nosso lado, em Goiânia, na nossa capital. Nós tivemos, segunda-feira, essa semana, uma manifestação pró-Palestina, pró-Hamas, aqui em praça pública em Goiânia. Quem era um dos organizadores? Quem era uma das pessoas que estava à frente desse movimento? Digo deputado estadual Mauro Rubem. Usou da palavra, discursou. Quem que estava lá também? O suplente de deputado estadual, também pertencente à sigla do Partido dos Trabalhadores, Fabrício Rosa. Essas pessoas estavam lá. E eu digo mais, sabe o que aconteceu nessa manifestação pacífica? Queimaram as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. O direito da resistência que o José Genuíno disse lá em cima do Partido dos Trabalhadores pode ser claro, e é claro como essa mensagem é transmitida dentro do partido. E aqui, na nossa realidade, na capital goiana, nós tivemos esses dois líderes participando dessa movimentação, e tem vídeo que comprove. Nós tivemos um deputado estadual aqui, do Democracia Cristã, Fred Rodrigues, que encaminhou os vídeos às embaixadas para tomar providências. E é nesse mesmo evento que esses organizadores pertencentes à sigla queimam a bandeira dos Estados Unidos, mas vão passar férias em Miami. Eu não entendo. Contra, vamos dizer assim, a doutrina norte-americana, mas ame ir lá comprar alguma coisa, passar férias. Contra o imperialismo norte-americano. Abraçar o Mickey. Né? Claro, abraçar o Mickey, comprar um iPhone, comprar um Apple Watch, lá na terra do tio Sam. Então, é esse tipo de contradição e a falta de sensatez que o meu debatedor está tendo total sensatez aqui, que permeia a sigla do Partido dos Trabalhadores, e não está longe não. Aqui em Goiânia, nós tivemos esse tipo de manifestação liderada, organizada, porque a partir do momento em que você fala no microfone, você organiza, você está à frente, enquanto a bandeira de Israel e a bandeira dos Estados Unidos são queimadas do Partido dos Trabalhadores. É até bom, deputado, comentar o que o senhor acha dessa postura do PT, do deputado Mauro Rubem, de participar de manifestação de queima de bandeiras, deputado. Olha, Rafael, eu não posso julgar partido político. Eu posso julgar e posso falar das minhas posições, que eu não concordo. Porque eu não sou deputado de esquerda,
eu também não sou deputado de direita. Eu sempre fiz carreira política no centro, quer dizer, com sensibilidade, com responsabilidade, pensando no nosso país, na boa política de Rui Barbosa. Agora, claro que os extremos, tanto da extrema esquerda, extrema direita, isso está muito em confronto no Congresso Nacional, dos estados, dos municípios, e sabemos que a esquerda tem posições, a direita, a extrema direita tem posições, e está acontecendo não é só no Brasil, não, na América Latina, na América do Sul e também nos Estados Unidos, na Europa. Há um acirramento muito grande na política internacional, do que é de direita, política de imigração, política da defesa dos seus partidos. Viemos agora, a última, uma senhora portuguesa lá, ela xingando uma brasileira, dizendo que era para voltar para o Brasil, que não queria que o povo brasileiro em Portugal. Logo em seguida, um escândalo, cai o ministro Antônio Carlos em Portugal e haverá novas eleições. Então, pelo que eu entendo, estou vendo aqui, pode a direita ou a extrema-direita assumir o governo de Portugal. Então, é um momento de muita briga ideológica dos extremos e, para chegar a um bom termo, tem que ter alguém de centro que pensa, que tem coragem, que defende o bom senso. O que nós queremos é os brasileiros de volta aqui. O que nós queremos é o fim do terrorismo em qualquer parte do planeta, porque ninguém consegue mais viver o que está vivendo o povo palestino. Dizer que o povo palestino é terrorista, eu acho que não. O povo palestino tem direito a uma pátria, a um pedaço de terra, é uma luta antes de Cristo. Essa é a realidade. Okay. Então, é um lugar, é uma luta milenar e também ela é bíblica. E quando há religião, olha, é muito difícil, viu, Rafael, você chegar a um bom senso entre aquela região do planeta. Tá, vamos tentar explicar em poucas palavras esse conflito que envolve religião. O senhor está corretíssimo. Em 1948, a ONU estabelece o Estado de Israel. E naquele mesmo ato, propôs também a criação do Estado da Palestina, certo? A Palestina simplesmente não quis, e essa criação do Estado de Israel só aconteceu por conta da perseguição e das mortes de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha. Exatamente. E de lá para cá, né, desse período até 2023, até a data presente, houve muito conflito, houve muitas guerras, essa situação toda. A questão também, ela é muito territorial, porque Israel é a única democracia ali no Oriente Médio. E vários países árabes vivem na teocracia, ou seja, eles seguem o Alcorão. E o projeto muçulmano, de parte de muitos radicais, é uma dominação mundial. Então, na cabeça também, na cabeça do muçulmano, de muitos muçulmanos, tem muçulmanos que são maravilhosos, extraordinários, a gente respeita todas as religiões, Israel não pode existir. O Hamas tem seu estatuto a destruição de Israel. Então, a gente tem que definir o que é certo e o que é errado, porque senão a gente vai para o campo subjetivo e aí a gente não chega a lugar nenhum. Por isso, Rafael, na minha primeira fala eu relembrei que a questão nunca foi territorial. Enquanto os palestinos tinham 80% do território e os judeus tinham 20% do território, haviam conflitos, havia guerras. Havia, de alguma maneira, o grupo Hamas atacando o Estado de Israel. A partir do momento que se tornou, com os 80-20, que era problema ainda para a Palestina, 50-50, persistiram os problemas. Aqui não é uma questão territorial. Aqui não é uma questão de dizimação do povo judeu. E isso é pacífico. É quase um holocausto ideológico que existe hoje ou não? Sem dúvida nenhuma. Olha o que aconteceu e acabou de acontecer. Qual que é o papel, por exemplo, do grupo Hamas? O que está lá nos seus estatutos de diretriz? Disseminar o povo judaico-cristão. E isso vem, são décadas, centenas de anos de conflitos. A questão não é territorial. Podem colocar ali 100% do território para os palestinos, que nós teremos conflito.
95% para os palestinos, 5% para os judeus. Vai continuar tendo conflito porque a dizimação do povo judaico-cristão é um objetivo, é uma missão, é uma visão, é estatutário. Então, essa guerra, ela nunca foi territorial, mas é uma guerra, sim, religiosa. Vamos lá, vamos registrar as participações. Rafael, fala para o deputado José Nelto que ele fica em cima do muro, cortando para os dois lados para se dar bem. Isso é verdade, deputado? Lourdes Trindade, eu vou até fazer uma defesa inicial, deputado, porque o centro, ele sempre foi importante para o país. Se não tivesse centro hoje, a situação ficaria complicada, não é não, deputado? Primeiro é o seguinte, eu respeito a pergunta Lourdes dele, a dona Lourdes, só que eu não concordo com ela. Na política tem o centro, tem a direita, tem a esquerda, tem a extrema-direita, a extrema-esquerda, tem os liberais, tem os conservadores. Por que a Argentina chegou na situação que ela chegou, Rafael? Porque lá não tem o centro. Lá ou é esquerda ou é direita. E cada presidente que ganha a eleição, ele não dá conta de governar, não consegue governar. Minha posição é clara. Eu não tenho que ficar aqui agradando esquerda, agradando direita, não. Eu tenho que agradar o povo sensato brasileiro, que quer realmente as coisas corretas no Brasil. Então a minha posição sempre foi essa no parlamento, na defesa da democracia, na defesa da liberdade da imprensa, do Estado de Direito democrático, na defesa dos bons costumes da família brasileira. Eu não tenho que ficar aqui agradando A ou B, não. O importante é que eu sinto que eu estou fazendo o melhor para o Brasil. Ok, vamos lá. Rafael, e a todos, meu nome é Vilmar, o Bolsonaro não tem liderança nenhuma. Ele foi ao Senado para barrar a reforma tributária. Ele não cansa de perder para o Lula. É o questionamento aqui. Deixa seu nome. Deixou o nome, né? O Vilmar. Foi eu que não me atentei para isso. O Vilmar faz esse questionamento. Ele não cansa de perder para o Lula, o Bolsonaro? Quando o deputado fala da paixão, que muitas vezes ele sai da questão ideológica da paixão e fica no centro, que garante a governabilidade do país, o ouvinte, ele age com muita paixão. Como que nós vamos negar a representatividade de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje sai às ruas e aglutina multidões em questões de segundos? Eu volto a dizer, não vamos para São Paulo, não vamos para o Rio Grande do Sul, não, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, vamos a Goiânia, 15 dias atrás, aqui, a nossa capital. Vocês viram o que ele causou ali na Feira do Jardim América, em questão de segundos? Vocês viram o que ele causou na Feira Hippie, em questão de segundos? Vocês viram o que significa a representatividade popular dele, que fez a maior bancada do Congresso Nacional lá no PL com seus 99 deputados federais? A quantidade de senadores? Ignorar isso, será que é sensato? Será que é razoável? Assim como, por óbvio, o Lula tem, né, a sua representatividade, que nas eleições passadas, quando Bolsonaro ganhou, nós tivemos o PT fazendo a maior bancada. Ou seja, é um comentário travestido de paixão política, que a gente não pode fazer, né, uma análise razoável quando coloca-se paixão no meio. Olha só, pergunta para o José Nelto por que o Lula não marcou ou participou dessa reunião com o embaixador. Olha, esse não é o papel do presidente da República. Nós temos aí o Itamaraty, que cuida da diplomacia brasileira. E o ministro Mauro, me parece Mauro Silva, ele está cuidando desse assunto há muito tempo. Já tivemos parlamentares indo ao Itamaraty, cobrando a saída dos brasileiros. Então, a diplomacia existe para isso. O presidente da República pode ter ligado para o presidente de Israel, ligado para o presidente do Egito, ligado para os países ali, Catar, pode ter ligado para o Irã. Aquilo que nós falamos aqui, aqueles países não são democráticos. Lá, eles são muçulmanos e também são teocráticos. O que representa o Irã? O Irã é uma teocracia de esquerda que quer dizimar Israel. Esta é a realidade. Então, Israel é um país que não existia, foi criado e criou esse clima lá na região do Oriente Médio. E vai continuar por muito tempo. Agora, qual que é a saída lá? Eu não sei.
Quero deixar bem claro para você aqui que eu não tenho pouca gente aquela sabe, saída. né? Porque ela envolve religião. E quando envolve religião, Rafael, olha, você pode apresentar 1000 teses a favor da sua religião, contra outra religião. Nós sabemos que os muçulmanos têm um pensamento ideológico de procriar, ter 8 filhos, 10 filhos, para tomar o planeta. Isso há uma tese no Alcorão. Sim. Tem que recriar e procriar muito mais. Então, isso também deixa os países da Europa Ocidental, preocupados com esse conflito. Ok, mais participações. Me chamo Robert, de Diamantina, Minas Gerais. Primeiramente, parabéns a vocês da TBC. Parabéns ao debatedor que assumiu que o Hamas é um grupo terrorista. Triste é ver o próprio ser humano lutando pela extinção da própria espécie com essas guerras. Leia minha mensagem hoje, por favor. Claro que a gente lê e a nossa audiência é em todo o Brasil. O deputado José Nelto, que hoje é vice-líder do governo do PT, né, do governo Lula, ele dizendo com todas as letras que o Hamas é um grupo terrorista. A opinião dele já foi externada dessa forma aqui. Mas, Rafael, não é só o Hamas, não. O Hezbollah também, todos esses grupos aqui são grupos terroristas que precisam ser exterminados. Essa é a verdade. Que, inclusive, a Polícia Federal apreendeu membros do Hezbollah aqui no nosso país. Olha a seriedade, né? Não, há uma triangulação no Paraguai de terroristas no Paraguai que podem infiltrar no Brasil através de Foz do Iguaçu. Então, essa questão é muito séria. Você veja bem, nós tivemos aquele terrorismo de um avião que caiu na Ucrânia, que saiu da Líbia, e quem comandava lá? O Muammar Gaddafi. A gente está recebendo a visita aqui do nosso presidente Reginaldo Júnior, da Mazé e do Petrilho, né? Grandes comunicadores, o nosso grande presidente Reginaldo Júnior. A gente fica muito feliz, é um grande projeto pela frente, diferente de tudo, doutor Vitor Hugo. Já fez um legado, na grande verdade. Só de estarmos aqui nesse estúdio da TBC, você pode ter a certeza de que o legado já foi deixado por vocês, aqui da TV Brasil Central. Quem não se lembra de como era ali no Parque das Laranjeiras, né? Sim. Aqui ao lado. E como estamos hoje, e eu falo estamos, porque estou na condição de debatedor, na condição de tentar convencê-lo aí das melhores ideias. Sempre convidam, né, os aspectos políticos de um lado, de outro. Então, é um legado que vocês estão deixando aqui. Parabéns mesmo. E é um prazer fazer parte desse projeto. E tem mais polêmica. Vamos colocar fogo no parquinho aqui, Azaf? Porque esse assunto, ele vai dar o que falar com certeza. Olha aí, ó. Está incendiando, com certeza. O deputado federal Abílio Brunini, do PL, foi expulso e escoltado pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados na quarta-feira, após ser questionado sobre a realização de um evento pró-Hamas, que expunha cartazes com os dizeres: abaixo o genocídio israelense contra palestinos. O caso ocorreu durante uma reunião da Comissão de Direitos Humanos que debatia a crise humanitária na faixa de Gaza. Vamos acompanhar. Por mais que vocês façam todo esse barulho aqui no Brasil é minoria. Vocês não representam o povo brasileiro. Aqui no Brasil, esse barulho é minoria. Eu gostaria neste momento de encerrar, mas nós damos por encerrada, agradecendo a todos que nos acompanharam. Pedir uma salva de palmas ao povo palestino. Quero pedir uma salva de palmas a todos que aqui estiverem. Vamos, deputado. Vamos, deputado. Que confusão, né? E a gente precisa avaliar direitinho o que é democracia. Primeiro,
eu vi ali, pelo menos na matéria, que eles estavam defendendo o povo palestino. Vou fazer uma reflexão para vocês, que são muito inteligentes, debaterem. Que mergulho é esse da esquerda junto à Palestina, junto ao Hamas? Nós já dissemos aqui, o deputado falou com propriedade, o doutor Vitor Hugo também falou com a mesma propriedade da configuração religiosa, geográfica ali da Palestina. A Palestina tem a maioria muçulmana, né? Evidentemente. Ali, né, o muçulmano, ele restringe muito o direito das mulheres. Em alguns países muçulmanos, ser gay significa morrer, tem pena de morte para gay. E numa comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados, né, esse mergulho, essa defesa da Palestina, ela não é totalmente esquizofrênica, ela não é totalmente incoerente por parte da esquerda? Por que a esquerda mergulhou nesse oceano? O senhor que é muito experiente, um dos parlamentares mais notáveis do Brasil, tem uma explicação para isso, deputado? Rafael, tem. A esquerda sempre teve esse lado. A esquerda nunca mudou. A esquerda precisa de avançar na questão de direitos humanos. Por exemplo, uma faixa, não toda a esquerda, claro que tem as suas exceções, defende o fim da polícia militar, que é um retrocesso, você defender o fim da polícia militar ou das polícias ou das forças de segurança, querendo que o Exército Brasileiro assuma a segurança pública no Brasil, que não é o papel. O papel do Exército, da Constituição, é cuidar das fronteiras do Brasil. E se entrar em guerra, o Brasil terá que pedir licença e permissão do Congresso Nacional Brasileiro. Como a gente tem os extremistas de esquerda, temos também os extremistas da extrema-direita. Veja que esse caso lá do deputado Abílio, ele é o tempo todo em confronto com a extrema-esquerda. Eles querem sempre polarizar os dois polos e não deixar que ninguém possa entrar no meio, ser uma corrente de um pensamento de quem quer o melhor para o Brasil e não ficar com lacração. Então eles querem tumultuar o tempo todo aqui. Aquilo que eu falei, Israel tem todo o direito de se defender. É um direito universal de você fazer a sua defesa e a defesa da sua pátria. O Hamas, o Hezbollah e outros crimes e outros regimes ou grupos terroristas precisam ser exterminados. Esta é a realidade. Agora, você não pode julgar todos os muçulmanos como pessoas ruins. Não, de jeito nenhum. Existem pessoas do bem, pessoas sérias. E é a maioria, inclusive. Trabalhadoras. É o caso da Palestina. Mas aquela briga lá, Rafael, ela é uma briga religiosa. Ela não é uma briga por espaço, por terreno, não. É uma briga religiosa. Também, aquilo que eu falei, eu vi uma fala agora pela manhã... Mas a Comissão dos Direitos Humanos não é totalmente contraditória, já que os direitos humanos defende o direito dos gays, defende o direito das mulheres, e aí os direitos humanos querem defender um país como a Palestina, que é um país com tendência autoritária? Não é defender a Palestina. Ali é a defesa, eu fico muito triste, a defesa do Hamas. Quer dizer, eu sou muito claro defendendo o Hamas. Que o Hamas ele tem que ser extirpado por qualquer governo. E não só o Hamas, qualquer organização terrorista e de sequestradores. Esse foi o meu pensamento a vida toda. E eu não vou mudar o meu pensamento aqui, porque eu defendo a democracia. Agora, esses países do Oriente Médio não têm democracia. Lá é ditadura. Veja o caso do Egito. Quer dizer, houve uma eleição lá, o ganhador era um muçulmano e acabou querendo mudar as regras constitucionais do país, e parece que ele foi enforcado, preso ou fuzilado, e um general tomou, mais uma vez, o poder no Egito. E hoje é esse general que comanda o Egito, mas comanda com mão de ferro. Rafael, a pergunta foi essa. Por que a esquerda navegou nesse oceano de defender a Palestina e se confundir com Hamas? Bom, porque a esquerda é isso. A esquerda é contradição. A esquerda é, de alguma maneira, não defender
algo que vem contra a sua convicção ideológica. Mas o que eu sempre digo aqui no país, inclusive do Partido dos Trabalhadores, é defender um projeto de perpetuação no poder a qualquer custo. Em algum momento você é pego em contradição. Veja que na Comissão de Direitos Humanos, olha a contradição de direitos humanos por muitas pessoas ali que se dizem de esquerda, com muitas mulheres e até movimentos LGBT lá dentro dessa comissão. Estavam defendendo o quê? O Hamas. Meu amigo, você sabe o que é Hamas? Você sabe que o extermínio de qualquer tipo de pessoa que defenda movimento LGBT, o Hamas não permite? Você sabia que de alguma forma o direito às mulheres são restritos? Entenda o que é Hamas. Você sabia que Hamas esquarteja bebês? Estupra mulheres? Isso é sério. E o mais engraçado disso, e eu volto a dizer, naquela mesma comissão, o deputado federal, por ser do PL, ser visto muitas vezes como extrema-direita, foi chamado aí dentro e noticiado, porque realmente o caso é emblemático, chamado de nazista, Rafael. De nazista. Tudo nesse país agora virou ser nazista, menos exterminar muçulmanos. Judeus, perdão. Tudo é ser nazista, menos exterminar judeus. Aquele deputado que lá estava, obviamente, contra o que o Hamas faz com crianças, com bebês, com os judeus, é um nazista. E as pessoas que estavam lá, que inclusive não são aceitas dentro do movimento do Hamas, sequer na Palestina, que muitas vezes se confunde, eles não podem expressar o seu pensamento. Eles não podem dizer que são gays, lésbicas, simpatizantes e assim por diante. Mulheres têm os seus direitos restritos. Veja bem o que vocês estão defendendo. A esquerda é isso. A esquerda é contradição. Olha que emblemático que acabou de acontecer e nós passamos aqui na matéria. Volto a dizer. Tudo que está aliado muitas vezes à direita e extrema-direita ficou popular dizer que é nazismo, menos exterminar judeus. Essa é a contradição da esquerda e por isso que muitas vezes ela é pega nesse tipo de situação. Mais participações aqui no nosso WhatsApp. Brasil Central, o que está acontecendo com o nosso país? Tantas coisas. Misericórdia. A Marta da Silva está preocupada. Ela tem razão em estar preocupada, deputado José Nelto? Tem razão de estar preocupada, sim. Nós vivemos um momento de muita divisão política, ideológica. Isso não é bom para o Brasil. O que é que nós queremos? É unificar o Brasil. Nós somos irmãos. Nós queremos o caos para o Brasil? Você quer o caos para o Brasil? Você que é de direita? Você que é de esquerda? Eu não quero. Você quer detonar a economia brasileira? Eu não quero. Eu quero segurança jurídica nos negócios, tanto para o povo brasileiro, também como investidores. Eu quero uma imprensa livre. Eu quero democracia no Brasil. Zé, esse é o Brasil que eu quero. Agora, passamos por um momento político muito delicado e o que é pior, Rafael, é a crise agora que nós estamos passando agora, climática. Você veja que você pega o mapa do Brasil, parece que toda a água lá do norte, ela passou pelo centro-oeste e foi para o sul do Brasil. E eu estive em uma reunião com o Ministério da Saúde e com outros ministros essa semana e falei que nós estamos passando por um momento muito sério da agricultura e da pecuária brasileira. Okay. Nós podemos faltar o ano que vem alimentos ou ter crise de inflação de alimentos do Brasil. Isso é muito sério. Olha o questionamento aqui, deputado José Nelto. Nós vemos a extrema-direita promovendo ataques terroristas no Brasil, como um caminhão-tanque de combustível próximo ao aeroporto de Brasília. Ataque em frente à sede da Polícia Federal, com queima de ônibus, carros dando tiros, soltando bombas e mesmo com a incitação durante 4 anos do ex-presidente e ataques às urnas, a invasão aos poderes. Só não mataram os ministros porque não estavam lá no dia 8 de janeiro. É esta democracia que a direita quer? Humberto faz esse questionamento. Tem que incluir também, Rafael, a Imanilda, né, que estava com a Bíblia debaixo do braço e foi presa, uma terrorista também nos últimos anos. Ô, Rafael, sim. Você sabe que eu sempre combati qualquer golpe, qualquer tipo de golpe. Eu lutei para instaurar a democracia no Brasil. Desde 77 eu já estava lutando como estudante do Colégio Liceu de Goiânia. Então, o que houve em Brasília, as pessoas foram incitadas para irem para a porta dos quartéis, e eu vi a declaração hoje
que o Eduardo Bolsonaro, está em toda a mídia, e a Michele queria o golpe, instigou o presidente Bolsonaro a dar o golpe no Brasil. Não deu o golpe no Brasil porque não tinha sustentação das Forças Armadas. E mais ainda, quando aconteceu aquele atentado, ele foi um atentado de uma extrema-direita, de um irresponsável e um cidadão que está preso. Imagine você, se aquele atentado tivesse consumado, aquele avião, a sede da Polícia Federal também foi atacada, queimada carros, é um ato também terrorista da extrema-direita. Dá para comparar com o Hamas ou não? Olha, veja bem, são atos terroristas, seja da extrema-direita, extrema-esquerda. Poderia ter morrido, quer dizer, 1000 pessoas. Agora, o movimento Hamas, o que aconteceu com Israel, você tem que repudiar. Você não pode aceitar. Nem um lado, nem o outro aqui. Vamos ter bom senso. Ok. Doutor Vitor Hugo, a gente está caminhando para o finalzinho. Bom, Rafael, pela fala e pelos chavões que foram utilizados por quem participou do programa, já dá para ver qual que é o seu posicionamento político. É de esquerda. E a partir do momento em que nós vemos uma desproporção de falar justamente todos esses atos que o Brasil viveu nos últimos 4 anos, como sendo alguém que estava instigando atos terroristas com o Hamas, que esquarteja bebês, estupra mulheres, vou repetir isso porque é algo muito sanguinário, é algo que foge realmente da razoabilidade da alma humana. Já dá para ver qual que é o tipo de pensamento e espectro ideológico dele. Como eu disse, a contradição da esquerda. Agora, mais uma vez, falamos do país que nós estamos vivendo. E o país atual que nós estamos vivendo, como nós já vimos aqui pelo próprio FMI, é o 3º mais endividado do mundo. Nós temos, por exemplo, que a refeição básica fora de casa está chegando aos R$50. Nós estamos tendo, Rafael, os investimentos estrangeiros, e há 3 dias atrás foi noticiado em toda a imprensa que recuou em até 40%, isso representa menos 41,6 bilhões de investimento. Esse é o país que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos discutindo, obviamente, o cenário internacional, mas nós estamos vivendo também um dos piores governos da história. E quem sente isso é o pessoal mais humilde. Quantos milhões de pessoas foram cortadas do Bolsa Família? Por exemplo, Rafael, a inflação, que o próprio meu debatedor acabou de dizer que é preocupante, greves de prefeitos, o país está um caos. Ok. Vamos lá, a gente está caminhando para o finalzinho mesmo. Olha, nós temos 1.369 votos no YouTube da nossa enquete. Cada pessoa só pode votar apenas uma vez. Quem libertou brasileiros em Gaza, Lula ou Bolsonaro? Lula, 18%. Bolsonaro, 82%. Uma última notícia, até para eu me despedir dos nossos debatedores. A Petrobras divulgou lucro líquido de 26,6 bilhões no 3º trimestre deste ano, uma queda de 42,2% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O resultado mais fraco foi registrado apesar do lucro bruto maior. De acordo com a estatal, a queda do lucro líquido é explicada principalmente pelo resultado financeiro, que foi impactado pela desvalorização do real frente ao dólar e maiores despesas operacionais. Pelo menos tem lucro na Petrobras, né? Bolsonaro e Michel Temer interromperam o ciclo, né, de prejuízo da Petrobras, né, aquela corrupção toda escancarada, e o governo Lula mantém lucro, embora um lucro bem menor do que na época do governo Bolsonaro. Deputado, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, pela sua gentileza e pela sua coragem. Rafael, não é minha coragem, não. Isso é meu instinto. Eu faço política com os pés no chão, com muita sensibilidade. Dizer para você e para o Vitor Hugo, que fez aqui o seu debate, defendeu a sua ideologia, claro que é o direito que ele tem de defender a ideologia dele. A Petrobras, ela era um banco. Ela só visava lucros e mais lucros. Ela não preocupava com o povo brasileiro. A Petrobras era usada para enriquecer os acionistas, tanto brasileiros como os acionistas estrangeiros. Mas o que aconteceu com a Petrobras? Com o petróleo? Já no período eleitoral, foi mandada uma lei para o Congresso Nacional para baixar os preços. Claro, se depender da minha vontade, da sua vontade, é imposto zero. Ninguém paga imposto. Aí também não temos polícia, não temos professores, não temos estados, não temos magistrados, não temos nada aqui. Então você tem que ter responsabilidade. E quando houve a queda dos combustíveis, dos impostos, através
da baixa dos impostos, redução, quem pagou? Os municípios. Ok. E agora, sabe quem está pagando essa conta agora? O governo federal, que iria pagar em 3 parcelas. Nós votamos no Congresso Nacional uma lei nessa quinta-feira agora. O governo federal irá pagar tudo isso em uma parcela para os municípios. Não temos mais tempo, infelizmente. Vitor Hugo, muito obrigado. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Aqui a TBC, debatendo ideias, né, e não as pessoas. Estar ao lado aqui do deputado Zé Nelto, com uma história política muito grande no estado de Goiás, é motivo de muito prestígio. Parabéns pela seriedade e até o próximo debate. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Brasil Central. Tá no ar o TBC Esporte, primeira edição. E você, claro, vem com a gente para ficar bem informado e por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo. Tarde a todos que nos acompanham pela TV Brasil Central, pela Rádio Brasil Central e através do nosso aplicativo TBC Flix. Se você não tem, baixe aí, que é disponível para Android e iOS gratuito. E por lá você consegue ter acesso a toda a programação da TV Brasil Central. E você aí de casa já pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta,